Queridos, eu gostaria que em pé mesmo, quando você está, pudesse abrir sua Bíblia comigo, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos ministrar uma palavra que tem como tema, mantenha-se firme. Diga comigo, mantenha-se firme. Diga ao seu vizinho, mantenha-se firme. Amém? Esse é o segredo para obtermos as respostas que nós queremos do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Deus. Uma pessoa com instabilidade é uma pessoa que ela não alcança êxito. A Bíblia fala, sede firmes e constantes. Olha, seja firme, mas ele diz constante. Não é hoje você ser firme e amanhã você está vacilando. A instabilidade espiritual, a instabilidade das pessoas faz as mesmas não obterem resultado. Quando você entra numa campanha como essa e você diz assim, Senhor, eu estarei lutando pelo meu propósito, pedindo ao Senhor, eu estarei lutando por um objetivo meu, e você leva a sério, meu amado, você não imagina o quanto Deus é sério conosco sobre essas coisas. Ele está disposto a levar a sério aquilo que você leva a sério. Você sabia disso? Quando ele diz seja firme, seja constante, ele está dizendo, olha, para que você obtenha seus resultados, você tem que ser constantemente firme em minha presença. E ele fala sobre a abundância, seja firme, seja constante, seja sempre abundante, né, na obra do Senhor. Amados, um culto que você vem, você está sendo abundante. Uma reunião que você participa, você está sendo abundante para com Deus, porque você está entregando a Ele aquilo que realmente Ele quer receber de você, que é o teu culto racional, é o teu sacrifício. Quando você vacila, quando você desvia o propósito, por simples coisas, saiba também que Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Quantas vezes alguém deixa de vir para um culto porque está cansado, porque está com uma dorzinha de cabeça, porque está todo desanimado hoje, porque eu estou com algum problema, sabe? Eu não estou com muita vontade de ir para a igreja porque aconteceu umas coisas, eu estou desanimado. Meu amado, hoje à noite você vai entender como nós devemos ser firmes no Senhor, mesmo em meio a tudo isso que você está enfrentando, esse desânimo, e essa impossibilidade que você criou e que você, na verdade, muitas vezes você tem desistido, desanimado. Presta sua atenção. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11, só esses dois mesmo, depois a gente vai trazer um ensino aqui legal. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga comigo bem forte assim, diga, revesti-vos. Diga ao seu vizinho, revista-se de toda a armadura de Deus. Pode sentar, queridos. Meus amados, geralmente a maioria das pessoas, quando se deparam diante de adversidades, elas desanimam, elas sucumbem muitas vezes em meio aos problemas. Deus nunca disse que aqui na terra, aqui neste mundo, nós iremos ter uma vida do mar de rosas. Deus nunca disse que aqui vai ser tudo fácil, nunca. O Senhor nunca disse isso. Sempre a palavra do Senhor, quando fala a respeito de conquista, ela fala assim, a porta é estreita. Tome a sua cruz. Sempre o Senhor está dando uma palavra em que nós sabemos que nós temos que enfrentar as adversidades. A palavra do Senhor nos diz assim que considerai o dia mau. Então o Senhor está falando sobre o dia da adversidade. Ele está falando sobre problemas, e muitas vezes nós questionamos os problemas que estamos passando. Às vezes nos sentimos tão perfeitos, tão bonzinhos. Por que estou passando isso?
eu tenho sido fiel a Ti. Ah, Senhor, eu tenho sido tão fiel, dizimista e ofertante. Eu tenho sido uma pessoa que procuro sempre me empenhar na Tua obra. Por que está acontecendo isso? E eu quero dizer que problemas se levantam na vida dos fiéis também. Adversidades se levantam nas nossas vidas, mas Deus quer que você entenda que quando as adversidades se levantam, é para você se autoaprovar. Deus conhece o seu coração. As adversidades, elas aparecem muitas vezes para nós entendermos quem é Deus, quem é o Pai. Você nunca iria conhecer o poder de Deus, jamais você conheceria quem é Deus na sua essência e poder e na solução para a sua vida, se você não atravessasse um problema ou uma adversidade. Então, a maioria dos problemas que enfrentamos, eles não são desafios para nos engessar. Não. Eles não são desafios para nos paralisar. As adversidades que surgem é para nos fazer mais fortes, ter mais maturidade. E a gente consegue isso quando nós entendemos o que Deus fala sobre nós. A gente começa a ver essas ações de Deus para as nossas vidas quando a gente começa a usar as ferramentas de Deus. Quando Ele nos diz aqui, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, Ele está falando que você tem um compromisso de se fortalecer. Então aqui o Senhor está dizendo aqui, não existe isenção para ninguém. E Ele fala que para mim, para você vencer, a gente precisa criar em nós uma mudança. Muitas vezes nós estamos atravessando uma dificuldade, um desânimo nas nossas vidas. Você sabia que a maioria das pessoas, os crentes, quando eles enfrentam problemas, quando eles enfrentam adversidades, o primeiro lugar que essa pessoa deixa de participar é da igreja. Muitos dizem assim, eu não consigo cultuar a Deus do jeito que eu estou, com o meu coração como está, esse problema que surgiu na minha família, esse problema que eu estou atravessando nos meus negócios, esse problema que eu estou atravessando agora, as coisas que estão acontecendo, eu não estou com cabeça para cultuar ao Senhor. Amados, é um erro isso, quando o Senhor nos fala, vocês precisam entender que em meio à adversidade, vocês têm que se fortalecer em mim. E Ele vai fortalecer você quando você dá um passo para Ele, quando você se achega a Ele. O versículo 11 diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você já viu uma pessoa desanimada em casa, sozinho, se revestindo? Quando você vem para uma reunião como essa, você se reveste das armaduras de Deus. A Bíblia fala sobre que você deve usar essas ferramentas do Senhor, se fortalecendo nele, e só usa as ferramentas de Deus, e só se fortalece nele, e acredita que Deus é a solução para tudo, se você procurar resistir a Satanás, e se envolver num ambiente como esse, que é um ambiente de fé. Nós estamos numa campanha, que ela tem, o tema principal dela é, campanha da resposta. Você imagina como eu posso ter resposta se eu sou uma pessoa que não estou dominando nem o meu, digamos assim, minhas emoções. Estou desanimado por causa dos problemas. Eu não estou com muito saco para ir para a igreja. Imagina você vencer o seu inimigo quando por tão mínimas coisas que aparecem você desanima. Eu estava pensando ainda agora, eu estava aqui na casa pastoral, e Deus me disse uma coisa bem interessante. Disse, filho, muitas vezes os meus filhos fazem um sacrifício quando alguém adoece em casa. Eles pegam um Uber, eles pegam um táxi, eles dão um jeito, eles dão os pulos deles, eles vão dar o seu jeito para ir ao hospital quando surge alguma dor, alguma doença. E aí eu fiquei pensando, é verdade, Senhor, mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque tão poucos são aqueles que se esforçam para conquistar as bênçãos. Muitos desanimam, por tão poucos, muitos param no meio do caminho, por tão pouco, alguns não se esforçam.
E nós precisamos entender, amados, que quando nós estamos participando de uma campanha como essa, a gente precisa se firmar, porque existe mistério por trás disso. Você acha que as pessoas, quando vão ao altar sacrificar, você acha que essas pessoas são pessoas que estão indo ali só porque é um culto? Não. Deus tem algo por trás disso aí. O seu sacrifício no altar traz respostas de orações. Então você precisa entender que você precisa ser guerreiro, valente, vencer a todas essas adversidades que te desanimam muitas vezes. E saiba de uma coisa, nós precisamos partir para o ataque. Diga ao seu vizinho, precisamos partir para o ataque. Quando o Senhor nos diz que a nossa luta, no versículo 12, não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, o Senhor está falando que existe 4 forças espirituais, 4, posso dizer assim, ações de grupos, de equipes malignas que trabalham. Nós precisamos partir, irmãos, para o ataque. Nós precisamos saber que existem forças espirituais que elas se levantam contra nós. Às vezes a pessoa está naquele problema, naquela adversidade, naquela luta, há uma sugestão, vamos orar, vamos jejuar. A pessoa começa orando, no primeiro dia ela ora, no segundo dia ela jejua e ora, no terceiro dia ela já esquece. Sabe, você tem que ser específico naquilo que você quer. Durante todos esses dias de sábado até agora, eu já estou com 173 dias de jejum. E eu estava dizendo aqui, nesse altar, as 3 vezes que eu vim aqui nesse altar, eu dizia: Pai, os teus filhos, os seus pedidos estão aqui diante da tua presença. E eu creio que o Senhor está agindo na vida daquele que está levando a sério. Tem coisas que você pensa que é simplesmente porque você escreveu um pedidozinho ali. Mas, amados, a gente começa a analisar quantos são os pedidos pela família, pedido pela destruição, muitas vezes, que está acontecendo dentro da família, pedidos que muitas vezes a pessoa está passando uma adversidade, é um desemprego, é uma escassez, é um problema sério financeiro, pedidos de: Senhor, abre portas de negócios, novos negócios, pedidos, e você sabe quantos são os pedidos que vieram a este altar. E eu fico pensando que por trás de cada um desses pedidos tem uma força maligna que vai fazer de tudo que é para você não receber. Não pense que você simplesmente faz um pedido, coloca lá e está resolvido. É preciso você lutar. Diga: eu preciso lutar. Então você precisa se fortalecer. Por que se fortalecer? Porque um desanimado não conquista. Um desanimado não conquista. Quem é o desanimado? Aquele que não leva a sério. Quem é o desanimado? Aquele que desiste por qualquer obstáculo. Quem é o desanimado? A igreja está longe. Pastor, não pude porque aconteceu isso ou aquilo. O desanimado é assim. O Senhor diz: olha, se você não se fortalece, você não se revista, se você não toma posse da minha armadura e lutar contra as forças espirituais do mal, você não verá resultado. E quando eu comecei a ver esses pedidos que estão no altar, a gente vê quantos por trás deles existem demônios puros agindo. Demônios puros agindo. E Deus é um Deus ainda até misericordioso, que Ele olha para você, olha para mim e diz: eu vou fazer infinitamente muito mais além daquilo que tu pede e tu pensas. Então, meus amados, existem forças espirituais, os principados, as potestades, existem os dominadores, as forças espirituais. Observa que existem quatro ações malignas aqui. Os principados são aqueles que agem de uma forma em que eles se organizam, e a gente sabe que acima dos principados existe o bichão, que é o capetão, que é Satanás. E esses principados, eles agem de uma forma para destruir famílias. Principados agem para fazer estragos grandes. A gente sabe que esses principados não estão brincando.
E às vezes a pessoa está passando por um problema na família, a pessoa tem um negócio que ia bem, daqui a pouco começou se destruindo, o negócio começou dando errado, e a pessoa fica, meu Deus, eu não estou entendendo. Nós precisamos nos colocar como soldados valentes, como os guerreiros, e enfrentar isso, enfrentar o mal, bater de frente com o inimigo e dizer, eu não aceito o que está acontecendo na minha vida. Os principados, eles fazem isso, eles vêm com grande destruição, amados. A Bíblia diz que existem as potestades que trabalham. A Bíblia fala sobre os dominadores, mas eu quero falar sobre algo menor, o quarto, que são os espíritos, as forças espirituais da maldade. As forças espirituais da maldade, elas agem nas vidas, na casa, no casamento, nos negócios, nas emoções, no corpo da pessoa. Eles lançam algo e eles ficam observando o resultado. Sabe, a manifestação, eles trabalham e aí eles pensam, nós vamos ficar observando como vai ser a reação. Então essas forças espirituais são forças que elas lutam, que trabalham contra as pessoas. Quantas vezes o seu menino está bem, está tudo bem em casa, daqui a pouco a pessoa o filho adoece. É uma febre que ninguém entende de onde veio. É uma doença que ninguém entende de onde veio. Daqui a pouco queima o televisor, daqui a pouco queima um liquidificador, aí a pessoa fica, não estou entendendo não, meu Deus, duas coisas logo de uma vez, essa semana deu defeito aqui em casa. Mas a gente compra. E a pessoa pensa que essas forças espirituais que trabalham, mínimos detalhes, essas forças espirituais, elas estão brincando. E aí, a maioria acha que é normal. É normal. Pastor, eu tenho um colega que ele sempre reclama aqui, e ele diz, pastor, meu carro deu um problema no motor. Aí conserta o motor daqui a pouco. Pastor, meu carro deu um problema no motor. Passa alguns dias, pastor, meu carro deu um problema no motor. Até eu já levei na cachorrada com ele. Aí eu digo para ele, olha rapaz, é melhor vender o carro, comprar uma carroça de burro, que só assim o jumentinho não vai te dar tanto problema. E aí eu brinco com ele às vezes sobre essas questões, e eu digo, sabe onde é que está isso tudo? Satanás sempre está trabalhando na sua vida financeira. Trocou de carro 3 vezes, e essas 3 vezes o carro dando problema de motor. E a pessoa acha que isso é normal. Não, mas... Aí ele explica, não, mas foi por isso, mas foi por aquilo. E em tão pouco tempo, o coitado se endivida, passa 12 meses, 10 meses pagando o serviço de motor. Quando menos espera, graças a Deus terminou, o motor do carro está bem, dá problema de novo. Num carro só, bater durante um ano 2 vezes o motor, isso é normal. Esse é o histórico, em 3 anos que a gente vem conversando. Trocou de carro, o outro quebrou, bateu o motor, consertou, ficou filé, trocou em outro. Graças a Deus comprei um carro, pastor, melhor. Que coisa boa, o outro bateu o motor também. E alguém pode dizer assim, mas isso aí é porque ele não teve. Não, ele teve sim, cuidado. Gente que conhece de carro, gente que conhece o que está possuindo, gente que leva no mecânico de confiança, e o mecânico olha e diz, não, esse está filé. E aí as pessoas pensam o seguinte, mas por que será, hein? O que é que você acha que é isso? São forças espirituais. Essas forças espirituais fazem você não notar muito que elas estão ali presentes. O problema dentro da casa, as brigas, a falta, os prejuízos, a escassez, a trava, os negócios que de repente pararam. O que está acontecendo? Justamente isso. É o que o Senhor te diz. Revestivos de toda a armadura. E quando eu digo tome a armadura do Senhor, o Senhor te diz nesta noite, é uma armadura que eu quero te dar para que você vença essas dificuldades. E nós estamos numa campanha em que a campanha da resposta é isso. É que você se revista dessa armadura, que você bata de frente com o inimigo e você vença o inimigo. Quando o Senhor nos diz aqui no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Quando o Senhor fala depois de ter vencido tudo, Ele está dizendo, lembre-se que você começou lutando por um problema a semana passada e que esse probleminha, ele já foi saindo da sua vida, mas tem outras coisas.
Quando ele diz tudo, o Senhor está dizendo: a cada semana você vence uma batalha, para que a sua guerra seja totalmente completa, seja ganha completamente. E ele diz: sim, é isso que eu quero que vocês entendam. Depois de vocês terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Por que permanecer inabaláveis? Porque não vai deixar de surgir problema. Então toda a armadura de Deus te faz resistir ao diabo. E uma das poderosas armaduras que nós estamos batendo desde a semana passada é a oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Pode um crente orar sem cessar? Pode sim. Quando você apresenta a Deus aquilo que você quer, você precisa entender que existe um caminho após a sua oração, que são ações de graças. Ele fala em tudo dai graça no versículo 17 de 1 Tessalonicenses 5. O versículo 17 diz: orai sem cessar. O versículo 18 diz: em tudo você deve dar graças. E aí o Senhor está falando sobre a questão de orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É todas as vezes que você se lembra do que você precisa de solução na sua vida, agora que você pediu: Pai, eu te agradeço, porque a resposta está a caminho, e eu já estou de posse da resposta, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você que existem adversidades. Daniel, capítulo 6, nós vamos analisar uma coisa muito importante, que no livro de Daniel, o Senhor nos mostra uma coisa muito forte, um ensino muito forte da palavra, em que você vai entender que nós precisamos estar firmes, independente das circunstâncias, independente das adversidades. Quando eu disse no começo para você, por mais firme que você esteja, por mais fielzinho a Deus que você esteja, isso não vai te eximir de surgir problemas. Mas pastor, se eu estou indo certinho com o Senhor está me desencorajando, está me desanimando. Não estou te desanimando, eu estou te fazendo ser maduro, ter maturidade, porque quando surgem os problemas, o Senhor está dizendo: esses problemas não surgem para sucumbir você, para desanimar você, para travar a sua fé. As adversidades surgem para você entender, ter maturidade, que você tem um Deus que cuida de você e não te deixa à mercê, não te deixa sozinho em meio aos problemas. Porque se eu te perguntar agora, você tem um problema aí? Todo mundo aqui tem um problema para resolver. Tem ou não tem? Quem é que não tem problema nenhum? Levanta a mão. Vem cá botar a mão na minha cabeça. Não tem alguém? Alguém que não tem problema aqui? Tem alguém que não tem? Pastor, nenhum problema na minha vida. Toda necessidade sua é um problema. E eu quero dizer uma coisa. Muitas vezes, em meio à sua fidelidade, Deus permite problemas surgirem para que o nome dele seja glorificado. Como foi glorificado na vida de Daniel. Daniel foi um exemplo para os nossos dias. Daniel capítulo 6, versículo de 1 a 3, a Bíblia diz que existia 120 sátrapas. Esses sátrapas eram pequenos governadores locais da província. E a Bíblia diz que esses homens, aí diz aqui capítulo 6, versículo 1, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano, não tivesse prejuízo. Então, o mesmo Daniel se distinguiu, olha só, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Havia um espírito que em Daniel? Diga, um espírito excelente. Não, diga com mais vontade, diga um espírito excelente. Havia em Daniel um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha só como Daniel se destacava dos demais. Irmãos, eu estava pensando sobre isso. Daniel, ele se destacou por ser um excelente administrador. E o rei Dário, quando viu que esse cara era um cara bom de administrar, um cara que era honesto, um cara que fazia as coisas sem corrupção, ele disse: esse cara vai ser bom, eu vou estabelecer ele sobre todo o reino. A turma da bandeira vermelha, acho que pensaram o seguinte: esse cara vai impedir da gente roubar aqui no governo. Esse cara vai impedir da gente colocar a mão, da gente subfaturar, da gente, desviar.
E aí eles pensaram o seguinte: não adianta, Daniel, ele não entra num acordo conosco. Daniel, ele não vai superfaturar nada. Daniel não deixa a gente fazer. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos dar um jeito nesse cara, vamos tirar esse cara de circulação. E a Bíblia diz que os presidentes e os sátrapas tramaram contra Daniel. Capítulo 6, versículo 4 fala sobre isso. E a Bíblia relata que eles disseram no versículo 5: nós nunca iremos achar uma infidelidade nesse homem. Nunca. Daniel é um cara de exemplo. Nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse tal de Daniel. E eles, preocupados, os sátrapas, os presidentes, aquela galera todinha, os prefeitos, aquela turminha, tentaram o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, vamos tramar contra Daniel. A única coisa que a gente pode fazer é que nós vamos acusá-lo em uma coisa, pegaram num defeito, em que esse é o principal. Esse aqui eu tenho certeza que ele vai cair, porque contra ele, nós vamos fazer algo na lei do seu Deus. E eles fizeram um decreto, chegaram ao rei Dário e disseram: olha, senhor rei, versículo 7 diz: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, rei. E o rei, todo pomposo, legal, ninguém vai pedir a ninguém, a outro Deus a não ser a mim. O rei nem pensou que um amigo dele, Daniel, poderia estar sendo o quê? Sendo vitimado por um decreto do rei. O rei gostava de Daniel. O rei era um cara que considerava Daniel demais. E a Bíblia diz que no versículo 9, por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Queridos, quando todos aqueles homens tramaram contra Daniel a ponto que pudesse jogá-lo na cova dos leões, a gente começa a ver a vida de um crente fiel a Deus, indo para a igreja, participando dos cultos, sendo fiel dizimista, procurando ser um ofertante, procurando ser uma pessoa de compromisso com o reino de Deus, com a obra de Deus, aquela pessoa que está indo certinho na vida e de repente surge um problema. Às vezes não acontece desse jeito. Você está indo muito bem, sua família está indo bem, as coisas estão indo muito bem, mas de repente surge um problema. E aí muitos desanimam porque eles não entendem que por trás de toda ação que tira sua paz, tua alegria, toda ação que faz você se envolver em problemas, todas as ações que faz você perder a paz, perder a saúde, perder seus negócios, perder seu casamento, perder muitas vezes seu filho, sua filha, que leva seus filhos para desvios de conduta, toda ação, você está indo bem. Quantos crentes a gente conhece, mães e pais dizem: eu criei no Evangelho, foi um menino que eu criei, eu investi tanto, mas esse menino virou a cabeça. O que está acontecendo? Por trás de todas as ações, por trás de todos os desvios de conduta, por trás de todos esses problemas que levantam para sucumbir-nos, existe um demônio, existe uma força maligna, que o povo não pode achar que isso é normal, e que a igreja precisa se levantar com veemência, com intrepidez, e dizer: eu não aceito isso, eu bato o pé no chão, eu sou firme, e eu estou nas promessas do Senhor, eu não vou aceitar de forma alguma Satanás fazer da minha casa, da minha família, do meu lar, dos meus negócios, bolinha de gude. Eu não vou aceitar Satanás fazer da minha vida uma vida de um derrotado. Foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Fizeram a lei, o coitado do rei foi insinuado e disse: é o jeito, vai ser legal,
todo mundo só vai falar comigo, eu serei o centro de destaque das atenções. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Daniel, quando ele soube, em versículo 9, que o rei Dario assinou o decreto, Daniel não quebrou de forma alguma o seu princípio de relacionamento com Deus diante da adversidade. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Quantos de nós, quando passamos um momento difícil, estamos passando por um momento de escassez, estamos passando por um problema, quantos de nós nos desanimamos? Você imagina o que é um decreto que valerá a sua vida se você se voltasse para Deus? Imagina um decreto que nenhum de nós pudéssemos mais orar ao Senhor Jesus, que nenhum de nós pudéssemos mais vir à igreja, que nenhum de nós pudéssemos mais participar das reuniões. O povo já está se entregando com essa pandemia, está ficando em casa de boa. Você que está online agora, que era para estar aqui, quem sabe você está de boa agora, comendo uma panela de pipoca sentada aí na tua casa, em vez de você estar aqui ao vivo, sacrificando ao vivo. Estou falando com pessoas que podem estar, mas estão em casa de boa. Imagina se você passasse por um decreto desse, um friozinho, uma chuvazinha, uma distânciazinha a mais. Estou sem carro, pastor. Você cria logo um obstáculo para não vir aos cultos. Daniel está sendo esse cara que está trazendo uma lição de moral para a gente. Porque o rei Dário, ele disse: vocês não irão orar a ninguém. Olha o que Daniel fez. Daniel não quebrou seu relacionamento com Deus. Talvez você que ficou em casa já quebrou o princípio, que é o princípio da fidelidade na sua campanha. Você podia estar aqui, mas você não está. Olha só o que aconteceu com Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. Sabe, as janelas abertas para a banda de Jerusalém, significa que eles oravam, eram as janelas viradas para Jerusalém, porque em Jerusalém é onde tinha o nome do Senhor, a casa do Senhor. Então, quando eles oravam firmado para Jerusalém. Por isso que esse era o costume de Daniel. Aí diz aqui: e entrou em sua casa, ele foi orar, ele não ligou não para o decreto do rei, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes, diga 3 vezes, diga mais forte, 3 vezes, no dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, não foi aquele decreto do rei, não foi algo que paralisou Daniel. Ou seja, meu irmão, minha irmã, as adversidades não podem te paralisar de forma alguma, impedir de você estar num culto, impedir de você lutar contra os seus problemas, impedir de você lutar contra as adversidades que levantam contra você. Você não tem que ficar acomodado, de boa em casa. Eu vejo que tem gente que economiza para tudo, irmão. Economiza gasolina para vir a um culto, mas não economiza gasolina para dar uma voltinha, sair, fazer isso, aquilo. Gasta gasolina, mas para vir na igreja, meu carro está com pouca gasolina. Irmão, misericórdia. Essas adversidades que surgem, elas surgem para nos provar. O Senhor está dizendo assim: eu vou deixar que aconteça, porque aqueles que são perseverantes, aqueles que são fiéis, aqueles que levantam contra a adversidade, esses vão me glorificar. Eu vou dar uma vitória grande, e isso vai glorificar o meu nome, que outras pessoas considerarão a vitória desse meu filho, dessa minha filha. Então entenda o seguinte: quando Daniel orava, ele orava 3 vezes ao dia. Na campanha nós estamos fazendo todos os dias, 3 vezes a gente ora. Logo cedo eu desço, faço minha oração.
Na hora de entregar o jejum, eu estou aqui com seus pedidos na mão fazendo a minha oração. Eu estou fazendo a minha parte, meu irmão. Se não der certo para você, é um problema seu. Mas eu tenho certeza que o Deus que eu clamo é o Deus que faz milagres acontecer. Amém? A irmã ligou para mim e disse: olha, pastor, eu já vi uma mudança na vida do meu esposo acontecendo. Uma coisa radical. O que é isso? Já são respostas, como eu disse. São respostas, são um milagre de Deus já acontecendo. Uma pessoa que era dura, que não queria saber de nada. Então, de repente, você é aquela pessoa que diz assim: está difícil para mim. Irmãos, olha para o resultado. Nunca olhe para a dificuldade. Olhe para o resultado, seja fiel ao Senhor. Então, vamos terminar a história aqui. Então, Daniel, ele não se dobrou à dificuldade. Diga bem forte, diga: eu não me dobro às dificuldades. Sabia? Quando você dá aquele corpo mole, que não vai para a casa de Deus, que não vem a um culto, amanhã de manhã, 10 horas da manhã, estamos todos aqui. O que será seu subterfúgio amanhã, sua desculpa, por não vir? Alguma coisa? Irmãos, não deixa, não cria dificuldade na obra de Deus, a participar, a se envolver. Então, Daniel, ele 3 vezes ao dia ele orava. A Bíblia diz que seus opositores, eles queriam ver os opositores de Daniel desviar do propósito. Olhe para mim agora. Esses caras que tentaram matar Daniel, esses corruptos, eles representam os principados da política nacional daquela época. Esses principados, eles simplesmente, o propósito dele é tirar você do propósito de Deus. Você está pensando que nós estamos salvos, aleluia, glória a Deus, numa boa, e agora eu não preciso nem me esforçar, e está tudo de boa, e Deus vai fazer o bom e o melhor para mim, e eu não preciso me esforçar. Eu preciso, amado. Nós precisamos entender. Olha só, no versículo 11, quando você lê, a Bíblia diz claramente, do versículo 11 ao versículo 13, nos dá um ensino muito interessante. Aqueles homens, quando viram que Daniel foi orar, foram juntos. Olha só, então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, ou seja, eu não quebro esse decreto. Versículo 13: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, olha lá, olha a raiva do diabo, a raiva de Satanás contra você. Vai tentar te acusar de alguma coisa. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito que assinastes. Antes, sabe o que está acontecendo? 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Satanás quer isso. Satanás quer roubar de você essa ferramenta, lhe desanimando. Cada culto que você vem clamar, sabe o que é que acontece? É um passo que você dá de vitória. Cada vez que você participa de uma campanha dessa, é um passo de vitória para você dar, meu irmão. Isso aqui a gente não te faz para influenciar, para juntar pessoas. Eu não estou nem preocupado com juntar pessoas. Eu estou preocupado com o seu resultado. Quando Satanás levantou esses homens para impedir as 3 orações de Daniel, Satanás estava dizendo uma declaração tão clara para todos: olha,
o que eu quero é impedir que vocês orem. O que eu quero é impedir que vocês busquem. O que eu quero é impedir que vocês perseverem. Daniel é o exemplo. Ele está nos dando esse exemplo. Satanás quer impedir que você ore, que você busque, que você peleje, que você se fortaleça. Satanás está fazendo de tudo. Então eles levaram para o rei e disseram: o Daniel está orando, rei. E agora? Diga comigo, diga bem forte assim, diga: Satanás não está satisfeito em apenas acusar. Diga: Satanás, ele quer nos matar. Você sabia disso? Aqui nós podemos ver que os opositores, eles querem ver você se desviar do propósito que glorificará o Senhor, que foi isso que eu te falei sobre a oração. Você tem que ser perseverante. Versículo 14 ao 16. Aconteceu uma coisa que talvez é o que tem acontecido na vida de muitos crentes. Talvez é o que tem acontecido na sua vida. O que tem desanimado você, o que tem paralisado você, o que tem deixado você em casa, você que está online agora, o que tem parado a vida de muitas pessoas que estão desigrejadas, pessoas que desistiram de participar de uma congregação, pessoas que foram sucumbidas de problemas, estão atordoadas por tantas coisas, sabe? Foi isso que Satanás fez contra a vida de Daniel. Sabe o que foi que ele fez? Versículo 14 de Daniel 6, a Bíblia diz claramente aqui: tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. O rei gostava de Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interditeu o decreto que o rei sancione, se possa mudar. E o rei olhou para a cara daqueles endemoniados e disse: então o rei ordenou: traga Daniel. Olha onde chegou a situação de um homem fiel a Deus. Olha onde chegou a situação de uma pessoa que muitas vezes é como você, que vai para a igreja, que busca a Deus. Olha a situação, isso de uma pessoa fiel a Deus. Eu estou falando sobre alguém com fidelidade a Deus. Olha a situação que esse crente chamado Daniel passou, chegou. A Bíblia diz que o rei diz claramente: foram juntos ao rei e lhe disseram. E aí o rei disse, versículo 16, ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse aonde? Lançasse aonde, minha gente? Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te, o quê? Que ele te o quê, pessoal? Irmãos, preste atenção nisso aqui. Às vezes nós somos jogados em covas de leões. Somos. Sabe, por permissão de Deus, são os problemas que você está passando. Mas se nós formos fiéis ao Senhor, mesmo sendo jogado na cova dos leões, algo vai acontecer nas nossas vidas. Se você tem passado por adversidades, problemas, circunstâncias, e que está te desanimando, Deus manda te dizer nesta noite, que esta é uma covazinha de leão, que Ele está permitindo, para que haja maturidade da tua parte para com Deus. Porque Deus não é só Deus na tua vida, porque Ele te livra o tempo todo de tudo, e que você não tem nenhum problema. Não, Ele é Deus, porque Ele é Deus para agir com você, mesmo que você entre na cova dos leões. O que aconteceu com Daniel aqui, nos traz um ensino tremendo, em que nós precisamos estar com os nossos olhos abertos. Os teus olhos espirituais têm que estar abertos. Os problemas e adversidades que surgem, eu quero dizer para você, é para você ser maduro a ponto de dizer: nada disso me para. Nada disso vai me impedir de ir à igreja. Nada disso vai me impedir de buscar ao Senhor. Eu me lembro como hoje, meu pai, um homem violento, quando meu pai se desviou, ele dizia, minha mãe pegava a mim e aos meus irmãos para ir para a igreja. E eu me lembro que ele se levantava cheio de principados, potestados, que você imagina. E ele dizia: se for para a igreja, pode ficar certo, não entra nenhum dentro de casa. E a minha mãe olhava para o meu pai. Minha mãe, velhinha baixinha, mas violenta, braba. Ela dizia: pois eu vou para a igreja, macho. E eu quero ver se tu não vai me deixar entrar nessa casa.
Eu quero ver se vai me deixar esse monte de menino aqui, dormir aqui do lado de fora. São Paulo, vocês sabem como é gostoso o inverno. E eu me lembro que a gente ia chovendo, irmãos. Chovendo. Não era essa coisa linda que está acontecendo não aqui. Tem gente que não vem nem para a igreja porque está chovendo, amor, acho que eu não vou hoje não. Você não sabe de nada não, irmã. Você não sabe de nada não, meu irmão. Cada culto que você falta é um prejuízo que você tem. E a gente ia, o barro era barro vermelho. Não era aquele barrozinho que você pisa. Quando a gente ia para o Murici, às vezes a gente vai, o Murici ainda é um local até massa de andar, a lama está batendo muito. Antigamente era aquela agonia, não era? E a gente ia, irmãos, e eu via a diferença de barro onde a gente morava para esse setor aqui da gente, do Murici. Muito bom. Bateu o pé, sai toda a sujeira. São Paulo, você vai andando onde tem barro vermelho, cada vez mais você vai ficando mais. É o tempo que o menino mais cresce, porque o sapato vai enchendo o barro vermelho, vai ficando uma capa dessa grossura embaixo. Fácil de cair? Não. É sabão puro. Quantas as vezes a gente chegou na igreja chorando, todo sujo, todo melado de barro, mamãe, passa alguém ali, meu filho. Toda a igreja tem uma torneirinha com uma mangueirinha. Lavava muitas vezes, olha, a bunda com lama, tirando a lama, e entrava dentro da igreja e ia cultuar todo molhadinho, todo sujinho. Olha que vida fácil. E eu vejo que tem tanta gente que desanima. A minha mãe não desanimava. Minha mãe não desanimava. Pode vir os leões, as covas que forem abertas, eu não desanimo, eu estarei firme com Jesus, e glória a Deus pela vida da minha querida mãe, que está nos céus agora, porque a firmeza que muitos filhos têm, foi por o evangelho que ela lutou, principalmente para nos ajudar a ter, a forjar o nosso caráter no Senhor. E aí, meu pai, quando a gente chegava, ele estava endemoniado em dobro. Tinha dia que ele estava, que quando entrava, ele já abria a porta com aquela delicadeza. Pá! E mamãe, bora dormir, todo mundo. Tomar banho. Quem se melou nas lamas, toma banho. Quem não se melou na lama, basta lavar as pernas mesmo, tirar a lama das pernas, vai dormir frio. Doía na coluna. Aquela coisa que dá assim na coluna que você parece que está baixando o espírito do cara. Dava aquela dor na coluna assim. Era o frio tão grande que estava. Os casacos, as roupas, dificuldades. E talvez você tenha tido tanta facilidade. Você tem um carro, ficou em casa. Ou talvez alguns de vocês que estão aqui, talvez qualquer coisa vocês criam dificuldade maior. Ai, aconteceu, é tudo crente dodói, chupando o dedinho. Hoje em dia, irmãos, nós precisamos entender a luta que você está travando para ter a resposta disso aqui. Você precisa ter maturidade, ser crente violento, ser aquele crente ativo, não crente passivo, aquele que parte para o ataque e vai dizer assim: Senhor, enquanto o Senhor não me der resposta, eu vou estar lutando por isso, até ver acontecer a resposta daquilo que eu preciso, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, precisamos levantar a cabeça, precisamos em meio a adversidades, e eu estou trazendo isso para você, porque o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre, Daniel. Foi isso que o amigo rei Dário disse para o Daniel. Em outras palavras, Daniel, eu sou rei, minha palavra não pode voltar atrás, infelizmente você vai ter que ir para a cova dos leões. Meus amados, parecia que a vida e a missão de Daniel tinha se acabado ali. Não é isso que acontece? Às vezes, quando você é jogado no problema, na adversidade, parece que vai se acabar tudo ali. Eu pergunto a você, como você está reagindo diante das suas adversidades? Quem é que está te desanimando? Quais são os leões que estão te sitiando? Essa mensagem vai ficar gravada. Talvez você, meu amigo, que está assistindo agora essa mensagem,
que te fez se desviar do propósito de Deus? O que fez você sair dos caminhos de Deus? Quais são os problemas que você tem passado? Por que você se decepcionou com líderes, com pessoas da sua igreja? Você se decepcionou com alguém e te fez você dizer: nunca mais eu quero ir para aquela igreja, nunca mais eu vou para a igreja nenhuma. O que está te desviando? Quais são os leões da sua vida? E eu quero dizer para você, você que está assistindo agora, você precisa entender que no mundo nós teremos aflições. Seremos perseguidos por causa do evangelho, por causa da palavra. Seremos perseguidos por pessoas dentro da própria igreja. Seremos muitas vezes, desafiados por pessoas do nosso convívio. Muitas vezes é um pastor que não corresponde àquilo que você quer. Muitas vezes. Mas sabe o que é que acontece? Crentes dodói são desanimados. Crentes dodói querem parar. E o Senhor está dizendo para você: não é hora de baixar a guarda. Não é hora de olhar para aquele que está dizendo: você não vai mais orar. Não é hora de você parar no meio do caminho e dizer: eu não quero saber mais de nenhuma igreja, eu não quero congregar em mais nenhum lugar, eu não quero saber de nada. Deus está falando com alguém neste momento. É hora de você levantar a cabeça e dizer assim: Senhor, até hoje nunca fui jogado na cova de um leão. Até hoje nunca passei o perigo que Daniel passou. Por tão poucas coisas, tem muitos desistindo e desanimando. E o Senhor fala com você que está online e com você que está aqui nesta noite: o que é que tem parado você? Quais são os leões que estão te sitiando, te rodeando? E o Senhor manda você levantar a sua cabeça. Versículo 17, 18. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não comeu nada, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. O rei não quis comer, o rei não quis nada de música, e o rei perdeu o sono por Daniel. Meus amados, ali parecia que a missão de Daniel tinha se acabado para o rei. Ali parecia que Daniel tinha frustrado o ministério de Daniel. Para que tanta fidelidade? Para que ser tão fiel ao Senhor? Quando olha o meu fim, olha onde eu estou sendo jogado, olha, no meio dos leões ferozes. E alguém disse assim uma vez: mas os leões não estavam com fome quando Daniel foi jogado ali. Vamos ver se os leões não estavam com fome. A Bíblia diz que parecia que a vida e a missão na vida de Daniel tinha se acabado ali. Mas eu quero dizer para você uma coisa: quando você e eu, nós somos fiéis ao Senhor, nos revestimos da força do seu poder, nos deparamos com as adversidades, não nos desanimamos, irmãos, Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar, meus amados. E a Bíblia relata que Daniel, quando pela manhã, versículo 19, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei queria saber o resultado de Daniel. O rei queria saber se realmente Deus funcionava ou não para Daniel. Olha para mim, irmão, tem muita gente precisando do seu testemunho para acreditar que Deus é real na tua vida. Você precisa entender, meu amado, a igreja precisa se acordar para essa realidade. Nós precisamos ter os nossos testemunhos. Por isso, quando você ora aqui, não aceite não ter resposta. Quando você faz o pedido, não aceite você ficar, na verdade, ao léu, sem ter resposta a coisa alguma. Você tem resposta do nosso Deus, pois Ele é fiel em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. E, meu amado, eu digo para você uma coisa: o rei quis ver o resultado de Daniel. Como muitos estão olhando para você dizendo: eu quero ver tu ir naquela igreja todo dia, porque tu vem 2 vezes na semana. E tem gente que diz: tu vem todo dia. E muitas vezes tem gente que diz: sabe uma coisa, eu vou me entregar, vou ficar em casa, vou virar a cabeça, eu vou fazer o que não presta mesmo. Faz, porque quando você cai dentro das covas dos leões, o diabo ele vai te sucumbir de uma vez só, ele vai te comer vivo.
E a Bíblia está dizendo para a gente aqui, Daniel teve o testemunho lindo dele. Quando o rei rompeu o dia, correu, chegando-se ele à cova, versículo 20 agora, chamou por Daniel com voz triste. Olha, o rei achava que Daniel tinha se acabado lá. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dá-se aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te. Passa comigo. Saiba que essa foi a reação de Daniel. Então Daniel falou ao rei: ó rei, viva para sempre o rei. Mas eu quero dizer para você, meu rei, uma coisa maravilhosa: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Meus amados, olha que coisa linda. Se você é fiel ao Senhor, Ele vai entrar com providência na tua vida. Querido, só recebe quem persevera, quem crer em Deus, nenhum obstáculo o travará. Por isso que eu disse para você que siga em frente, meu irmão. Olha, quando você lê o versículo 24, a tristeza, o que aconteceu com a família daqueles caras que intentaram contra Daniel. A Bíblia diz que ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha a violência desses leões, amados. Mas eu quero dizer para você, terminando agora, que Deus está mostrando isso, porque Ele é o Deus que destrói todos os inimigos das nossas vidas. Os nossos adversários serão destruídos assim. E quando eu digo adversário, lá em Efésios a gente leu ainda agora dele dizendo que nossa luta não é contra carne nem contra sangue. O Senhor está dizendo não é contra seu esposo, sua esposa, seu marido. Não está dizendo que é contra seu filho, sua filha. Não está dizendo que é contra alguém. O Senhor está dizendo é contra os demônios. E Ele os destruirá. Se você for fiel ao Senhor, Ele vai fazer a sua vida dar certo, as coisas acontecerem, e vai arrancar todos os obstáculos da sua vida, te dando a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Então termino essa ministração dizendo para você: olha que decreto lindo, irmãos. Deus mudou o coração do rei. Deus muda o coração de quem vê milagres na sua vida. Vou dizer de novo que você não entendeu. Deus muda o coração de quem vê Deus fazendo milagres em sua vida, meu amado. O cara tem que te ver prosperando mesmo, tem que te ver teu casamento indo bem, tem que ver tua vida abençoada, tem que ver tudo dando certo, as coisas têm que fluir ao teu favor, mesmo em meio às adversidades. Tem gente que está olhando para você nesse problema que você está dizendo: eu quero ver agora, como é que vai ser, o Deus que ele prega, o Deus que ele crê, a igreja que ele vai, eu quero ver agora o que é que vai dar. Deus vai mudar o coração dessa pessoa incrédula, pelo testemunho de vitória que tem sobre a tua vida. Finalizando, versículo 25 de Daniel 6. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam ou que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Olha o decreto do rei agora. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Olha só, em 2 reinados Daniel brilhou. Irmãos, é isso que o Senhor está dizendo para você. Ele é o Deus que faz milagres, que Ele é o Deus que opera sinais, Ele é o Deus que opera maravilhas, Ele é o Deus que livra e é o Deus que te deu a vitória nessa área que você está precisando. Levante-se, fique em pé. Pai, mais uma vez nós colocamos diante de Tua presença a cada um desses pedidos
Esses valentes, Senhor, que não têm baixado a guarda, esses valentes que não olham para, Senhor, as intenções de Satanás, para, Senhor, as setas malignas, para as covas preparadas, para os dados, as setas inflamadas, para os problemas e as adversidades, eles não olham, eles olham para o Deus que opera sinais, prodígios, maravilhas. Pai, mais uma vez apresentamos o pedido do teu povo e já te agradecemos pela resposta da tua igreja e pela vitória nesta campanha da resposta, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, amém. Dê um forte aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero dizer a você, encorajar você: não desista dos seus sonhos, mas não desista também de ter fidelidade ao Senhor. Se você falhou hoje, você está online, próxima semana você deve estar aqui firme. E você que está aqui, não falte por nada, não deixa que nenhum embaralho, nada, aliás, que nenhum obstáculo venha travar a sua vinda para esse lugar, porque Deus está dizendo para você: a vitória é para aqueles que perseveram, a vitória é para aqueles que desistem, a vitória é para aqueles que não olham para as adversidades, os obstáculos. Vai em frente como Daniel, e Deus é contigo, em nome de Jesus. Dê mais um forte aplauso a Ele. Aleluia.